Queridos irmãos e irmãs, há um ano atrás nós estávamos nesta igreja celebrando solenemente a dedicação dela e a consagração do seu altar. A dedicação de uma igreja e a consagração do seu altar é para nós cristãos católicos algo de suma importância, pois como nós ouvimos na primeira leitura, Deus colocou a planta dos seus pés no templo. Ora, se no Antigo Testamento havia a presença de Deus simbólica, aqui nós temos a sua presença real, sacramental. Toda a igreja é construída e dedicada, como ouvimos na oração da coleta, para celebrar os santos mistérios, prestarmos culto a Deus. E não só rendermos culto a Deus, o culto de adoração a Deus pela Sagrada Liturgia, mas também a igreja é a morada do próprio Deus, porque Ele se faz presente neste altar que foi abençoado, ungido, consagrado, neste altar que é o centro, aonde o céu se une à terra, aonde a Jerusalém celeste se faz presente no meio de nós em cada missa, e o Senhor se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Se faz presente realmente nas espécies eucarísticas e depois o depositamos no sacrário. Esta igreja existe primeiro para a morada de Deus no meio dos homens, como uma tenda armada no meio do povo, serve para prestarmos culto a Ele e serve também para nos alimentarmos dele, porque também é a nossa casa. Nós ouvimos também São Paulo dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus. Tudo o que nós vemos na igreja, dizem os santos padres, a sua limpeza, o seu adorno, a sua beleza, tem que refulgir aquilo que está dentro de nós, internamente. Nós somos o templo de Deus, nós somos as pedras vivas. Por essa razão, nós também, como batizados, nós somos ungidos com o óleo santo. Nós somos batizados com água. Os mesmos ritos que se passa conosco no batismo, se faz com a igreja no dia da sua dedicação. Por quê? Porque nós somos o templo de Deus. Toda a realidade material quer mostrar que dentro de nós devemos estar como esta igreja, ornada para Deus, limpa para Deus, embelezada para Deus, e no altar do nosso coração oferecer sacrifícios que agradem ao Senhor no nosso dia a dia. Por isso que no Evangelho nosso Senhor se mostra como o templo. Ele é o templo. Vou destruir este templo e reconstruirei em 3 dias. E São João diz, ele não estava falando do seu corpo, da construção, de pedra, ele estava falando do seu corpo. Ele é o templo verdadeiro é o próprio Jesus. É nele que habita toda a plenitude da divindade. Ele é o verdadeiro templo, o corpo de Cristo, do qual nós somos membros, do qual nós estamos unidos pelo batismo, e do qual essa igreja quer ser a sua expressão visível. Pois bem, meus irmãos, nós estamos celebrando hoje 200 anos da independência do nosso país. E é de suma importância nós lembrarmos coisas que, durante todo o tempo da nossa escola, foram negligenciadas ou contadas de forma deturpada, por sérias razões, dentre elas também ideologias. Os portugueses que vieram para o Brasil, vieram em caravelas com padres, saíram de uma nação católica, foram financiados não para explorar um lugar, eles estavam vindo em busca de pessoas, de conversão, porque eles não sabiam o que iriam encontrar aqui. E vieram da pátria mãe Portugal, e ao desembarcarem no Brasil, a primeira coisa que fizeram foi rezar uma missa. Esse país nasceu da sombra de uma cruz. A fé católica chegou aqui primeiro, e se nós estamos aqui hoje, nós devemos isso à nossa pátria mãe Portugal,
que nos deu a herança da fé cristã. Esses homens que cruzaram o oceano, sem internet, sem GPS, num barco que, sabe Deus, se iria chegar, um barco que não é como que nós temos hoje, homens guerreiros, bravos, desbravadores, homens generosos, que buscavam levar Jesus até o lugar aonde eles se encontravam, levar Jesus até os confins da terra. E aqui chegando, o trabalho de evangelização foi belíssimo. Porém, no ano de 1808, quando a família real portuguesa teve que se mudar para o Brasil, mudou por causa de quê? Por causa da Revolução Francesa. Napoleão estava invadindo todos os países da Europa, e então a família real, Dom João VI, teve uma brilhante ideia: vou para o Brasil. O Brasil não era colônia de Portugal no sentido de exploração, era uma extensão do império. Nunca foi visto como uma colônia de exploração, sempre foi uma extensão. Por isso a família real saiu de Portugal e veio para o Brasil. Por quê? Aonde está o rei, aí está o reino. Por mais que eles invadissem Portugal, não conseguiriam, os revoltosos, matar o rei, porque estavam no Brasil. A família real veio toda para o Brasil. E a Europa então, Portugal foi tomada, e nesse momento, Dom João VI estava numa encruzilhada. Ou eu volto para Portugal e perco tudo, ou eu perco meu filho e volto para Portugal. Então Dom João VI decidiu deixar Dom Pedro I, pequeno, e voltar para Portugal para não perder o reinado e a sucessão. Dom João VI foi, Dom Pedro I ficou. Depois, Dom Pedro I, que proclamou a independência, 15 dias antes, ele consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. E foi proclamar a independência do Brasil, nos livrando dos erros que estavam vindo da Revolução Francesa na Europa. Este homem que nas suas cartas era um homem de fé, o primeiro imperador do Brasil, o primeiro rei do Brasil, era um homem de fé. Não nos esqueçamos que foi uma mulher, princesa, que deu a libertação dos escravos, católica. O Brasil foi uma das poucas nações do mundo que os escravos foram libertos sem revolução, sem derramamento de sangue, apenas com a assinatura de um papel por uma mulher que está em processo de beatificação, a princesa Isabel. O nosso país foi feito sob o sangue de homens e mulheres católicos e cristãos, heróis verdadeiros, que transmitiram a fé. E depois que a família real chegou no Brasil, tudo aquilo que havia de tecnologia e de avançado na época foi investido aqui. Se nós hoje somos uma nação que alimenta o mundo, é por causa destes homens e mulheres. E a nossa história e a nossa vocação como país está intrinsecamente ligada com a fé. Não há como separar. Brasil, a terra de Santa Cruz, tem uma missão junto de Deus. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima aos portugueses, a mesma mensagem que ela deu a eles, deu a nós, porque nós somos a pátria filha. Nós somos uma pátria filha. E recebemos também a herança da mensagem de Nossa Senhora. Nós somos um país que devemos nos orgulhar, por sermos cristãos, católicos, livres, independentes. Por isso, meus irmãos, precisamos hoje agradecer a Deus pela nossa independência, agradecer a Deus pela colonização portuguesa, porque somos católicos, falamos o português. Nós temos que agradecer muito a Deus por isso, por toda a herança e profecia que tem Portugal e que tem o Brasil. Mas, por fim, não podemos esquecer que nós precisamos dobrar o nosso joelho e rezar muito, muito mesmo, e pedir ao Senhor que livre o nosso país, a nossa nação, de qualquer flagelo, qualquer desgraça, de qualquer problema, de fomes, de ditaduras, de ódios, de perseguições. Pedir ao Senhor que conserve as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa liberdade, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, pedindo ao Senhor que nos dê a graça. Precisamos rezar muito, muito, pedindo ao Senhor que nos livre, como ouvimos na oração da consagração, dos erros do comunismo, das ditaduras, que estão flagelando os nossos irmãos no mundo todo. Na Nicarágua,
bispos sendo mortos, padres, irmãs sendo expulsas, igrejas sendo queimadas. É isso que nós queremos para o Brasil? É isso que nós queremos para o país? Padres mortos, igrejas queimadas, perseguição religiosa? Porque os que dizem hoje que defendem isso, amanhã o farão. Precisamos rezar, meus irmãos, para que o Senhor nos livre da peste, da guerra e do flagelo. Nossa Senhora, quando apareceu no Nordeste, ela disse justamente isso: vocês têm que rezar o rosário, porque senão um flagelo se abaterá sobre o Brasil. Nós precisamos rezar. Nós estamos fazendo a nossa parte, rezando o Santíssimo Rosário, consagrando a nossa nação à Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos permanecer sentados e vamos fazer a apresentação das oferendas.